Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vait. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que está aqui, quem sabe pela primeira vez ou recentemente. Meu nome é Raimson Correia e sou um dos professores aqui no canal Teshuvá Total. Seja muito bem-vindo. Tá? Você está no programa Maasei Hashilichim, Atos dos Emissários, que é o estudo realizado todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília. É o nosso encontro aqui semanal, bem como nos demais dias da semana, como ontem nós tivemos a honra de estudar no programa No Momento do Hebraico com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana. É realmente uma aula maravilhosa, aperfeiçoando aí o nosso estudo do hebraico. Espero que você esteja apreciando da melhor forma possível, tá bom? Bem como amanhã, Imitse Hashem, se o Eterno permitir, estaremos estudando com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, um pedacinho da Torá, também às 19 horas. Tá bom? Então, desde já, eu quero novamente, como sempre faço no início do programa, agradecer a todos pela participação, pelo incentivo, pelas tefilot, pelas orações, que eu tenho certeza que você faz por todos os professores aqui do canal, assim como nós apresentamos em nossas tefilot, em nossas orações, cada um dos nossos irmãos que caminham juntamente conosco em Teshuvá e das pessoas que talvez não acompanham aqui o canal, mas que caminham em Teshuvá, certo? Na nossa geração e que realmente estão passando pelos momentos que todos nós temos passado e temos certeza que o final ele realmente é grandioso, maravilhoso, tá bom? Essa caminhada em Teshuvá é uma caminhada muito prazerosa, realmente não nos arrependemos de ter iniciado esse caminho que é incrível, tá bom? Você que talvez esteja pensando se inicia o seu caminho de retorno ao Eterno ou não, bem, só vivendo nessa caminhada para ter uma noção do que é de fato retornar para o Eterno, tá bom? Graças ao Eterno nós estamos aqui mais uma vez e no capítulo 7 de Atos, tá? Maasei Hashilichim, Atos dos Emissários. Repetindo, é a fala de Stefanos, tá bom? De Estevão, que estamos acompanhando. No capítulo 7 é só ele falando. Ele está agora diante do Sanhedrin, como nós já iniciamos o capítulo 7. O Sanhedrin é o Sinédrio, como está na tradução para o português. E ele está agora apresentando a sua defesa diante das acusações que ele sofreu por parte de pessoas que estavam na sinagoga que ele também frequentava, certo? Então ele foi acusado de profanar o nome do Eterno, de se desfazer da Torá que o Eterno entregou nas mãos de Moshe, a instrução do Eterno, para ensinar o povo de Israel. Também em vários aspectos, em relação ao templo, ao Beit HaMikdash, de profaná-lo. Ele foi acusado de várias coisas. E agora ele tem a chance, Estevão, de se defender. E ele está falando, tá bom? Então, vamos agora continuar a leitura interpretada no seu contexto original, como nós temos feito aqui ao longo do estudo. E daí tirando grandes lições para a nossa vida, percebendo como é que aconteceu a vida dos emissários, como foi a vida deles após Yeshua realmente já não está próximo deles ali. Então, esse é um momento muito tenso, lembre-se,
na vida de Estevão, porque ele sabe que muitos ali querem tirar sua vida. Então vamos acompanhar a leitura e dando sequência dessa forma ao nosso estudo, tá bom? Diz assim, o verso 19 do capítulo 7 de Atos. Hu hithachen livnei mishparteinu. Ele, no caso o faraó, sabiamente oprimiu os filhos de nossas famílias. Vailechatz et aviteinu levitosh et olelichen levilti rachayutan, para nossos pais abandonarem suas crianças, a fim de que não vivessem. Então, após o falecimento de Yosef, José, no Egito, que na época se tornou governador, se tornou um grande líder no Egito e que ajudou a sanar a fome naquela região, bem como em regiões circunvizinhas. Após o falecimento dele, houve um faraó, que é o presente que está sendo citado agora por Estevão, que não reconhecia mais a história ou quem foi Yosef. Mesmo com tudo aquilo que Yosef fez no Egito, ajudando realmente a guardar alimentos para passar aqueles períodos de grande fome que houveram naquela época. Então havia-se o hábito de o faraó sucessor tentar se desfazer ou apagar a história do faraó anterior, certo? Então essa era uma prática já vivida entre os faraós da época e não foi diferente. Portanto, tentaram apagar sim a história de Yosef, porém, realmente o que Yosef fez, o Eterno sempre manteve vivo na memória do povo de Israel. E está registrado na Torá o que ele fez, Yosef, no Egito, e estamos estudando isso a cada ciclo. E nesse momento, temos a chance de estudar aqui na Carta de Atos, onde Estevão está citando isso em sua defesa. Ele está construindo aquilo que no final ele vai dizer para o Sanhedrin o que ele quer com tudo isso, tá bom? Mas já no caminho a gente já começa a perceber qual a intenção de Estevão em citar boa parte da história do povo de Israel em seu discurso, tá? Então, como diz o texto, o faraó da época, ele ordenou que os hebreus se desfizessem ou lançassem seus filhos no Nilo. Então foi um período muito difícil. Imagina um pai, uma mãe ter que se desfazer do seu filho dessa forma, principalmente. Ainda que fosse de qualquer outra forma, mas o fato de se desfazer do filho é algo realmente que a gente imagina o terror que foi naquela época. Tá? Verso 20, que diz assim: Ba'et hahi nolad Moshe. Nesse tempo nasceu Moisés. Vayehi tov, e era bom lelohim, e era bom para Elohim, para o Eterno. Isto é, o Eterno viu nele, em Moshe, realmente uma criança muito boa. Mas em que aspecto? Vamos ver mais adiante. Ushloshá Hadashim Nitzpan Bebeit Avihu. E por 3 meses foi guardado, escondido. A palavra guardado aqui também traz a ideia de ser algo que é escondido, certo? Oculto. E por 3 meses foi guardado, foi escondido na casa de seu pai. Eu coloquei aqui entre parênteses para que você se lembre que o pai de Moisés era Amram, tá bom? Então,
a mãe dele, isto é, a mãe de Moshe, que era Yocheved, certo? Conhecida na nossa tradução para o português como Joquebed, tá certo? Ela, Yocheved, como todas as mães israelitas, na verdade, como todas as mães de qualquer etnia, de qualquer parte do mundo, e que ama o seu filho, ela decidiu guardá-lo, protegê-lo, pelo menos durante 3 meses. Isso na casa dos seus pais, né? Então, Moshe não teve ali a oportunidade de receber as primeiras instruções por parte de seus pais, afinal ele era muito novo, né? Não tinha como realmente passar ainda instruções para ele. Porém, Moshe nasceu um dos filhos de Israel, nesse caso ainda não era Israel, né, o povo ivri. Israel vai ser chamado a partir de Yaakov, Jacó, mas eu falo assim para que, né, você entende do que eu estou falando. Né? Então ele era um ivri, um hebreu. Tanto é que é assim que os egípcios chamavam, né? Então, diz assim no verso 21. Verso 21. Ve'arei nutash asfa oto bat paró. Depois de ser deixado, isto é, de ser lançado no rio, sua mãe teve que fazer isso. Não tinha mais como esconder a criança, né? Foi retirado, isto é, foi juntado pela filha do faraó. Aqui você encontra em hebraico bat, certo? Bat. Se fosse bat, no caso é filha. Se fosse filho, gênero masculino, seria ben, certo? Bat paró, filha do faraó. Então ele foi retirado de lá. Vatgadlehu la leben, e foi educado por ela como filho. Olha que incrível. Então aqui uma pequena ilustração para representar justamente isso, onde nós temos aqui mostrando exatamente esse momento, né? A filha do faraó, portanto a princesa, em um dos seus momentos no Nilo, ela encontrou justamente um cesto que estava recoberto com betume para que a água não adentrasse o cesto. E ao verificar, no interior desse cesto havia uma criança, Moshe, né? A história do nascimento de Moshe está registrada na porção de número 13, que é a porção Shemot, tá? Só para você se localizar. Por que eu faço questão de citar? A gente já vai voltar aqui para a imagem, né, para a ilustração. Por que eu faço questão de citar aqui a porção aqui está presente que fala do nascimento de Moshe? Porque não importa o livro ou a carta que você leia, no caso da Bíblia, portanto, seja do Tanar, seja dos escritos nazarenos, de qualquer que for, todos eles têm uma ligação, estão conectados com a Torá, tá certo? Então é muito bom, certo? É muito proveitoso quando você, ao fazer essa leitura, você já lembrar ou identificar ou buscar mesmo na sua Bíblia, nas suas anotações, sobre qual é a porção da Torá referente àquilo que está sendo comentado. Inclusive eu deixo aqui como um exercício, seria muito bom, né? Nas suas leituras, isso é conforme as suas leituras mesmo, certo? Do jeito que você faz, não sei que ordem você segue, mas independente da ordem que você segue a sua leitura, verifique quando você estiver lendo qual aquele assunto do texto que você está lendo, qual porção está ligada, entendeu? Qual porção da Torá? Porque com toda certeza está ligado a uma das porções. Uma das 54 porções da Torá, que foi assim dividida por
Esdras, tá bom? Então, fazendo dessa forma, você vai perceber a grande conexão que há entre a Torá e todos os livros da Bíblia, tá certo? Então, isso é muito interessante, porque isso abre a sua visão, a sua percepção. E mais, no momento em que você... Aqui só uma dica, né? No momento que você for conversar com alguém, né? Ou até mesmo escrever para alguém, quando você vai saber a que porção se refere, você vai saber o que significa, o que quis dizer aquela pessoa com o assunto daquela porção, certo? Por isso é tão importante nós focarmos na porção semanal, tá certo? Talvez você que está iniciando em Teshuvá, já de início, já queira respostas, ou todas as respostas relativas a perguntas ligadas aos escritos nazarenos. Calma, meu irmão, calma, calma. Não é assim, calma. Para você poder entender os escritos nazarenos, isto é, para você entender nosso Mashiach, Yeshua, para você entender Yaakov, que foi traduzido como Tiago, né? O nome dele não é Tiago, gente, é Yaakov, Jacó. Tá? Se você quiser entender Shaul, Saulo, também chamado Paulo. Se você quiser saber ou entender Shimon Kefa, Pedro, tá certo? Yehuda, traduzido como Judas, né? Então é uma carta bem pequena. Enfim, se você quiser entender qualquer parte da Bíblia, por favor, primeiro você deve começar pela Torá, tá bom? Pela Torá. Ela é o coração, ela é a palavra do Eterno. Então, estudando ela e principalmente, esse é o mais importante, praticando ela no nosso dia a dia, aí sim a gente começa a compreender o que Yeshua quis dizer aqui, ali, naquela parábola. Por que Saulo recomendou tal coisa naquela parte daquela carta, aqueles destinatários, entende? Você vai começar a identificar os assuntos da Torá em todas essas cartas. Incrível, tá bom? Então, quando a gente, voltando aqui para o verso 21, que a gente lê essa parte, na verdade, todo o discurso de Estevão está ligado a porções da Torá, obviamente. E que no caso aqui, o nascimento de Moshe é justamente o capítulo 13 de Shemot, que inclusive o nome da porção é Shemot. Capítulo 13 não, desculpe, é da porção Shemot, da Parashá Shemot, que é a porção de número 13, agora sim, tá bom? Então ela encontrou ele e o educou no Egito como se fosse seu próprio filho. Olha que incrível. E aqui na ilustração dá para ver aqui no canto inferior direito uma garotinha, né, já maior, observando tudo que estava acontecendo. Tudo isso, gente, na Parashá Shemot, nomes, tá? Traduziram como números. Quem é essa garotinha aqui observando tudo que está acontecendo? Quem sabe aí? É Miriam, irmã de Moshe, certo? Ela era mais velha que ele, né? Então, observando o que estava acontecendo. Mais tarde, isto é, depois da filha do faraó encontrar Moshe, Miriam vai sugerir para a princesa, para a filha do faraó, que ela conhece alguém, a mãe dela, portanto a mãe de Moshe também, que amamente a criança. Dessa forma, a criança retorna viva para o seu lar, Moshe, em determinados momentos, e obviamente a mãe de Moshe visitava ele. Até então, obviamente, a princesa não sabia que se tratava do filho justamente daquela moça, daquela jovem, né? Aquela jovem senhora que estava amamentando aquele bebê. Já era Moshe, entende? Então, é incrível como essa história linda em que o Eterno ele vai conduzindo as situações para que esse garoto seja educado no Egito. E aí vem uma questão interessante, né? Quando Estevão vai falando isso, repetindo
todos no Sanhedrin sabem do que se trata. Nenhum ali é leigo a respeito da porção. Por favor, você que está acompanhando o estudo, não vai pensar que Estevão estava ensinando o Sanhedrin naquela hora, né? Que Estevão estava dando uma aula para eles. Muito pelo contrário, né? Todos ali eram conscientes daquilo que Estevão estava falando. O que o Sanhedrin e os acusadores de Estevão estavam esperando é o que ele queria com tudo isso, falando tudo aquilo, entendeu? Porque o teor do assunto todos entendiam. Mas a expectativa do Sanhedrin e de todos ali era: aonde é que ele quer chegar? Onde é que ele quer chegar? O que ele quer dizer com tudo isso? Entendeu o que eu estou dizendo? A história em si, o que ele está narrando, todos já sabem. Tá bom? Então, voltando para o texto, aqui diz que Moshe ele foi educado por ela. Então, olha que interessante. Então, como hoje nós já sabemos, já conhecemos através da Torá a história em si, que envolve a libertação do povo de Israel do Egito, já dá para perceber por que Moshe foi educado lá no Egito. Por quê? Porque no Egito, Moshe, sendo criado como se fosse filho da princesa, então Moshe estava sendo preparado para ser um futuro faraó. Entendeu? Então, para ser um faraó, ele tinha que ter justamente aquele ar de liderança, alguém que fala de forma firme, que dá ordens, que sabe o que está fazendo, entende? Que se preocupa com aquilo que está acontecendo no reino, que sabe administrar tudo aquilo que está acontecendo para que o reino não se arruine. Está entendendo? Então, quando você observa essa capacidade de liderança que Moshe ele vai aprender durante o seu crescimento no Egito, faz todo sentido, porque é justamente aí que o Eterno chama Moshe agora pronto, em um determinado momento, que ele é chamado pelo Eterno para libertar o povo de Israel pelas mãos do Eterno. Então agora Moshe, uma vez educado e agora com as técnicas sobre como falar, mesmo ele se colocando como alguém que não sabia falar diante do Eterno, né? Mas ele aprendeu essa capacidade de liderança no Egito e que agora vai ser utilizada e foi utilizada por ele diante de seus irmãos hebreus no Egito. Tá? Só relembrando aí o que diz a porção 13, Shemot. Tá bom? Verso 22 diz assim: vai rir, e aconteceu que Maskil Behol Harmat. E aconteceu que na compreensão de toda a sabedoria Mitzrayim do Egito, olha só, Sagi Koach Bidvarev Bidvarav Sagi Koach Bidvarav, e grande força em suas palavras, Verav Pelim, e de muito trabalho. Olha que incrível. Então, quando Moshe começou a ser educado no Egito, então o que vai dizer Estevão, que ele ali com grande sabedoria do Egito, e quando se fala no Egito da época, se fala de ciência, das técnicas que haviam a respeito do plantio, inclusive a respeito das técnicas de luta, né, sobre a guerra. Então eles guerreavam bastante também naquela época. E olha só, e grande força em suas palavras, portanto alguém que sabia se comunicar, que sabia falar, certo? Então, quando mais tarde, quando Moshe estiver diante dos seus irmãos, do povo hebreu, ele vai saber falar com eles, ele vai saber se comunicar,
entende? Porque era um grande orador, ele aprendeu a se tornar um grande orador. Tá? Quando digo orador, gente, não é aquele que ora, não. É aquele que fala. Nesse caso, nesse contexto do que eu estou falando, tá? Uma pessoa que fala bem, que sabe dizer as palavras certas na hora certa, tudo direitinho. Esse é Moshe, tá certo? E aí o Sanhedrin, com grande expectativa, acompanhando e se perguntando onde é que ele quer chegar, Estevão, com tudo isso que ele está dizendo, né? Calma. Verso 23. וכאשר מלאו לו 40 שנה, שאל ליבי לפקוד את אחיו, את בני Israel. E quando completou 40 anos lá, portanto no Egito, quis seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Olha só, né? Então, veja que nós temos aqui, só voltando um pouquinho aqui, né? Eu acabei falando anteriormente, né? Que ainda não era o povo de Israel. Sim, já era o povo de Israel, né? Afinal, Yosef já estava ali, sua família, seus irmãos, certos patriarcas, tiveram filhos lá, tá bom? E temos aqui, sim, os filhos de Israel, tá bom? Então, no momento em que ele decide visitar seus irmãos, o momento já de quando ele já havia completado 40 anos de idade, e a vida de Moshe, sabendo que ela tem 3 períodos de 40 anos, certo? 40 anos vivendo no Egito, depois 40 anos vivendo com seu sogro Itró, tá bom? Jetro, e depois 40 anos conduzindo o povo de Israel à terra de Canaã. Então são 3 períodos de 40. Incrível isso, tá certo? Tanto é que ele viveu 120 anos. Tá? Moshe viveu 120 anos. Bom? E justamente em uma dessas suas visitas, quando ele decidiu visitar seus irmãos, então olha só o que aconteceu, que é o verso 24. Vairá ish echad, e viu um homem, mehen muke alo davar, vayagen alav, vayakom nikmat hamuke, vayar et hamitzri. E viu um homem deles, no caso um homem israelita, sendo castigado por nenhuma palavra, isto é, por nada, sem motivo algum, e se levantou para protegê-lo, e o vingou golpeando e matando o egípcio. Então aqui uma ilustração mostrando esse momento em que um hebreu estava sendo castigado, e quando Moshe viu, não havia razões para isso, e ainda mais quando ele ao ver que era um de seus irmãos, isto é, alguém de seu povo, um hebreu, ele golpeou aquele egípcio, matando ele em seguida. Tá? Lembre-se, Moshe é alguém que estava sendo preparado para ser faraó, então ele sabia lutar, seja com armas, ok? Com espada, com lança, com escudo, com as armas que haviam no Egito, bem como sabia lutar sem armas, porque no combate pode acontecer, ou podia acontecer, como acontecia mesmo na época, de no momento ali o combatente perder a sua arma. Então ele teria apenas as suas mãos, né? E os seus pés, sua perna. Então ele teria que dar conta, sem arma alguma, de continuar o combate. Nesse caso, Moshe
sabe, conhecendo as técnicas de luta, de guerra, ele foi para cima desse egípcio e tirou a vida dele, né? Então a gente percebe nessa hora que Moshe, ele já com um sentimento realmente de proximidade, um sentimento de família para com seus irmãos, e que nesse caso é este que, representando aqui, ó, nessa ilustração, que estava sendo humilhado. Então Moshe realmente não pensou duas vezes, foi tomar satisfação. Agora ele foi já para matar, né? Mas não que é incrível, é porque o ataque realmente feito por Moshe era um ataque feroz. Era uma técnica de guerra, uma luta mesmo. E dependendo de onde acertasse esse golpe, ok? Então poderia realmente tirar a vida de seu oponente. E para o Egito, um egípcio que tirasse a vida de um outro egípcio, então era algo muito perigoso. Era algo realmente que era inadmissível no Egito. Tá? E aí vem o verso 25, que diz: Vaiomer, e disse Belivô em seu coração, que Yavino, pois que Yavino Errav, pois seus irmãos entenderão, Asher al Yado, Lachen Teshuat Elohim, Vehen lo Revino, pois seus irmãos entenderão que sobre sua mão, isto é, sobre as ações de Moshe, Elohim irá trazer para eles salvação ou libertação. E eles não entenderam. Então vamos lá, parte a parte. O que acontece? Quando diz o texto que Moshe, ele pensou que todos entenderiam, na verdade, que ele estava agindo, atuando e passaria a fazer tudo para libertar seus irmãos, seu povo, da escravidão que estava vivendo no Egito. E que o Eterno estava agindo através das mãos dele, isto é, das suas ações, aquilo que ele estava realizando. E dessa forma, trazendo, olha só, nós já estudamos essa palavra, e que aqui está flexionada, que é a palavra Teshuat, tá bom? Que é salvação, libertação, tá certo? Então, novamente, como nós aprendemos nas aulas anteriores, quando você vê a palavra salvação, cuidado na hora como você vai compreendê-la dentro do contexto, tá bom? É preciso analisar do que está sendo falado, citado, e a partir daí se tira a conclusão do qual o sentido da palavra salvação. No caso do povo de Israel, que estavam como escravos no Egito, o que era a salvação para eles? Sair dessa vida de escravidão. Serem libertos, olha só, que é o mesmo sentido da palavra salvação. Ser salvo, ser liberto dessa vida de escravidão no Egito. Você está me entendendo? Então, salvação não significa que Moshe iria tirar eles de lá e levá-los para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Não é isso, né? Não pense isso. Moshe ia tirar eles de lá e levar eles para a eternidade. Não, calma. A salvação aqui está dentro do contexto do texto que se refere a sair dessa vida de escravidão, serem libertos dessa escravidão, tá? Por isso eu fiz questão de colocar aqui no texto a palavra libertação, ó, ao lado da palavra salvação, tá certo? Para que você entenda que salvação se refere a isso, tá bom? Contudo, eles, o povo hebreu, não compreendeu. Muitos entenderam, na verdade, que Moshe estava ali como uma oportunidade de tirá-los de lá, simplesmente para irem para outro lugar, mas
entende? Só que era muito mais do que isso. A saída do povo de Israel do Egito se tratava principalmente em receber as instruções do Eterno, portanto, a Torá. Tá ok? Então, sair do Egito, isso tem uma similaridade muito grande com os nossos dias, porque sair do Egito, isto é, vamos organizar aqui melhor. O que acontece? O povo de Israel só recebeu a Torá, as instruções do Eterno, depois de ter saído do Egito. Assim é melhor, né? Essa sequência. Certo? Só depois que saíram. O Eterno não ia entregar a Torá para eles, com eles ainda no Egito. Então, esse encontro com a palavra do Eterno se dá quando se sai do Egito. Tá? Então, de qualquer lugar, de qualquer coisa que talvez você que ainda não iniciou seu caminho em Teshuvá, que talvez você esteja conectado, ligado ainda, e que ainda você não iniciou seu retorno para o Eterno, no sentido de conhecer e praticar as instruções do Eterno, a sua Torá, então faça a sua decisão, tá bom? E eu tenho plena certeza que você não se arrependerá de ter iniciado esse maravilhoso caminho, que é o caminho de retorno ao Eterno. Tá? Então, olha que incrível. Eles não entenderam que o Eterno estava separando, eles que eu digo o povo de Israel, não estavam entendendo que o Eterno estava separando Moshe para ser Mashiach. Olha aí a similaridade com o que agora está falando Estevão. Tá? Quando ele diz que eles não entenderam, os irmãos de Moshe, o povo hebreu, não entendeu Moshe, ele está automaticamente fazendo o link entre essa narrativa da Torá com o que ele está vivendo ali. Em outras palavras, Estevão está dizendo: vocês não estão entendendo o que o Eterno está fazendo e que vem realizando ao longo da história do povo de Israel, chegando aqui com Yeshua, e que, portanto, eu estava ensinando a Torá conforme eu aprendi com os discípulos dele e que aprenderam com ele. Você está entendendo? Então, olha que incrível. Estevão está comparando os israelitas da época do Egito, que não entenderam o que Moshe estava fazendo pelas mãos do Eterno, com o momento em que ele está sendo acusado por algo que ele não cometeu. Tá certo? Eles, o Sanhedrin e todos os acusadores de Estevão, não estavam entendendo que o mover do Eterno, isto é, a ação do próprio Eterno, é quem estava cuidando de tudo ali. Certo? Então, assim como Moisés, que foi separado pelo Eterno para ser Mashiach diante do povo de Israel, para quem está chegando agora, o que é a palavra, o que é Mashiach? A palavra Mashiach significa ungido, portanto, alguém que é separado para um propósito, para uma missão, para realizar algo, quando o Eterno assim o separa para fazer. Tudo bem? Então, Moshe, ele foi Mashiach na sua geração por esse motivo, porque o Eterno o separou para esta missão: conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. Olha que incrível. Da mesma forma, o Eterno separou, e aí vem a fala de Estéfanos, ele está querendo citar isso também dentro de seu discurso, que Yeshua, ele é Mashiach. Não no sentido de conduzir o povo de Israel do Egito a Canaã, até porque o povo já estava no território que era Canaã, que depois, né, recebeu os outros nomes na época. Para conduzir o povo de Israel, não territorialmente, necessariamente falando, mas para conduzir o povo de Israel
Yeshua foi separado do Mashiach pelo Eterno para conduzir Israel na direção da Torá. Olha só a similaridade. É isso que Estevão quer mostrar para o Sanhedrin. Assim como Moshe foi separado do Mashiach para conduzir o povo de Israel a Canaã, da mesma forma, Yeshua foi separado pelo eterno Mashiach ungido para conduzir o povo de Israel na direção da Torá, na obediência da Torá. Não que eles não conheciam a Torá, todos conheciam, isso é óbvio, que não haja dúvida disso, mas não da forma como realmente o Eterno a presenteou para o povo de Israel, sem conexão alguma com o misticismo, com religiões e com outras coisas mais, mas a Torá em si, como ela realmente é. Entendeu? Pois é justamente caminhando na direção da Torá que nós nos aliançamos com o Eterno, que estamos conectados ao Eterno. E que, portanto, como é que realmente nós podemos nos redimir diante do Eterno pelos nossos erros? Porque não tem como criar uma máquina do tempo e voltar no tempo e mudar aquilo que nós erramos. As transgressões que nós realizamos, não tem mais como voltar e desfazer, já foram feitas. O que dá para fazer? Nos arrepender de coração, um arrependimento genuíno, verdadeiro, isto é, consciente e de coração arrependido, olha só, e com compromisso de obedecer a partir de agora a Torá, buscando obedecê-la com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso muito, como diz no Shema Israel. Então, como é que eu vou me arrepender e, consequentemente, me comprometer com o Eterno de viver essa Torá com todo o meu coração, se eu não conhecê-la, se eu não realmente compreendê-la ao longo da nossa caminhada em Teshuvá? Esse é o papel do nosso Mashiach Yeshua, nos conduzir, repetindo, não territorialmente, mas conduzir no sentido de nos ensinar a respeito da obediência à Torá, a palavra do Eterno, porque é através dela que nós realmente caminhamos na direção do Eterno, como Ele quer que nós vivamos no nosso dia a dia. Pois a palavra do Eterno é vida. Tá entendendo? Então, eu estou falando isso aqui, Estevão, ele não diz tudo isso que eu falei aqui a respeito dessa comparação do Moshe, ele não necessariamente falou, mas do jeito que ele falou, certamente o Sanhedrin e seus acusadores entenderam que era isso que ele estava se referindo, tá? Então, olha só, são pessoas que conhecem a Torá, mas por causa de outros interesses ou coisas paralelas à Torá, ao ensino do Eterno, então o coração da liderança da época ali em Israel realmente estava muito mais focado no vínculo que tinham com, por exemplo, com o Império Romano, do que essencialmente com a Torá em si. Havia um tzadikim, com toda certeza, naquela época, sim. Estevão era um deles. Shalichim, então muitos justos, tantos que conheceram Yeshua como que não conheceram Yeshua, muitos tzadikim, muitos justos, tá? Que não haja dúvida disso. Então o Sanhedrin sabia exatamente o que estava falando Estevão, sabia, tá? E a tensão vai só aumentando porque eles estão entendendo o que Estevão está dizendo. E quem sabe até já tem uma expectativa de aonde ele vai chegar com tudo isso. Estevão, com toda certeza. Tá? Isso só é possível perceber, gente, fazendo uma leitura realmente interpretada no seu contexto original. Porque o que normalmente se faz, o que muitas pessoas normalmente fazem é ler o capítulo 7 correndo,
Por quê? Porque o assunto do capítulo 7, que é a defesa de Estevão, está presente nas porções de Shemot, Êxodo. Entendeu? Então, às vezes a pessoa quando vai ler, ela geralmente, eu já li isso na porção, não vou precisar ler de novo, né? Então a pessoa já pula para o capítulo 8. Não, calma, meu irmão, calma. Leia o capítulo 7. E lendo o capítulo 7, você vai relembrar das porções e perceber tudo aquilo que nós estamos percebendo aqui juntamente com você nesse maravilhoso estudo. Entendeu? Então, para a gente concluir aqui, tá? Eu vou concluir com isso. Então, Estevão continua narrando a história do povo de Israel, tudo isso muito conhecido por todos ali que estão ouvindo ele. E agora, no momento, num dos pontos mais, no ápice daquilo que ele está dizendo, vem à tona uma comparação que certamente esteve na mente de todos que estavam ali, entre Moshe e Yeshua. Tá? Muitos não entenderam o que Moshe estava fazendo, como ele mesmo falou, Estevão. Da mesma forma, muitos não entenderam o que Yeshua realmente estava fazendo ali, como ele estava ensinando a Torá. Certo? Então, a partir disso, Estevão vai continuar a falar, no caso na próxima aula, se o Eterno assim nos permitir, no verso 26, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Desde já quero agradecer a todos pela sua participação, tá bom? Aqui conosco, às quartas-feiras, bem como em todos os estudos que são realizados aqui no canal, tá? Você que está aí no seu computador, no seu telefone, quem sabe, né, no modo tela cheia, ou quem sabe no modo normal, né, para ver os comentários também dos irmãos participando. Aqui é um canal incrível, os nossos irmãos se cumprimentam com Shalom, quando é dia de Shabbat, Shabbat Shalom, né? Quando são os encontros marcados com Eternos, Chag Sameach, né? Felizes festas, e aí cada celebração com o seu dizer, incrível. Então a Teshuvah Total é uma família, gente, tá? E que tem a honra de receber você que está chegando agora, que está nos conhecendo. É uma honra para nós ter a sua participação, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido aquilo que trouxemos no estudo de hoje, de coração, tá bom? Que nós fazemos isso e não cobramos nem um centavo pelos estudos que são apresentados aqui, tá bom? Bem, lembrando que eu ainda não estou disponibilizando PDFs dos nossos estudos no Telegram, porque eu só vou fazer isso quando nós finalizarmos o estudo de toda a Carta de Atos, tá bom? Que são, portanto, 28 capítulos. Agora que nós estamos no 7º, tá certo? Então, quando terminar tudo, aí sim eu vou compilar todos os slides que a gente apresentou aqui em um só PDF, em um só arquivo, e aí vou disponibilizar lá no Telegram gratuitamente para você, para sua família, para seus amigos, para quem você quiser, tá bom? E que ninguém comercialize estes materiais, tá bom? Porque nós estamos compartilhando com você com todo o amor, com todo o carinho e sem cobrar nenhum centavo. Então espero que você, da mesma forma, né, se alguém lhe ficar interessado no material, compartilhe, tá bom, gente? Numa boa, tranquilo, tá certo? É de graça mesmo. O Eterno não cobrou nada, né, para nos presentear com a sua Torá. Então, quando a gente aprende, pratica e passa realmente a instruir, a compartilhar o que nós aprendemos com o Eterno, é uma grande honra para nós fazer isso, compartilhar, tá bom? Quero aqui mandar um grande abraço também para todos os nossos irmãos, tanto no Brasil, aqui no Brasil, Shalom, bem como nos demais países, tá certo? Nós temos, se eu for citar aqui todos, né? E eu queria citar aqui
um grande abraço, um grande shalom para a minha querida é a irmã da minha esposa, né? A minha querida, me fugiu o nome agora, é a minha cunhada, me fugiu a palavra cunhada, né? Minha cunhada, a irmã Patrícia, né? Irmã Patrícia Amorim, é irmã da minha esposa Silene Amorim. Ela que está em Belém, certamente acompanhando aí na sua casa, ouvindo aí no seu fone, né? Tá certo? Realizando suas atividades diárias. É uma honra, minha querida, ter a sua participação, tá bom? Você, um grande abraço ao Josimar, saudade de todos aí, tá bom? Bem como a todos os nossos irmãos aí em Belém, tá bom? Que estão acompanhando esse maravilhoso trabalho. Sintam-se abraçados nesse momento, tá bom? E os nossos queridos irmãos aqui de Manaus, é uma grande honra ter a sua participação, tá bom? Um beijo a todos no coração e que o Eterno os abençoe sempre, sempre, tá bom? Então eu deixo com vocês o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá, meu querido? Pela sua participação, pela sua presença. E quero deixar com vocês uma linda canção, que é a canção Bisdot Betlehem, nos campos de Betlehem, tá bom? Então, uma boa noite a todos, shalom, não percam amanhã, tá? Não percam amanhã um pedacinho da Torá com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, tá bom? Ele que estará aí trazendo pra gente um pedacinho da próxima porção para a gente degustar e já ir saboreando o que o Eterno tem para as nossas vidas como lição para o próximo Shabat. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, tá bom? Às 19 horas, horário de Brasília. Ele que estará aí fazendo esse estudo diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Um grande abraço, meu querido Moré. Renato de Prísio, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, sempre, sempre, bem como de todos os professores da Teshuvah Total, tá bom? Então, Bisdot Betlehem, Shalom, um grande abraço, Lehik Traot.